Existe uma diferença entre pecado e crime. E nós precisamos fazer essa diferença, nós precisamos ter ciência dessa diferença, porque senão nós começamos a confundir as coisas. Praticamente todo crime é um pecado, mas nem todo pecado é exatamente um crime. O que é o pecado? O pecado é aquela prática contra a vontade de Deus, que desafia a vontade de Deus. O pecado depende da formação de uma consciência moral, depende da formação de uma virtude na nossa vida, a partir da escuta sincera da palavra de Deus. Quem teme a Deus, quem forma bem a sua consciência, tem então discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E aquilo que faz contra a vontade de Deus, a coisa errada que se faz contra a vontade de Deus, então isso é pecado. O crime é algo punido pela lei. Existe uma lei objetiva, existe uma lei que diz o que é o crime, então alguém que contraria aquela lei pratica um crime. Por exemplo, matar é um pecado e também é um crime. Roubar é pecado e também é um crime. Ser corrupto é um crime e também é um pecado, porque significa que você tira do outro. Mas como às vezes se diz, eu falei mal de alguém. Não, você julgou essa pessoa. Esse julgamento que se faz internamente é um pecado, mas não necessariamente um crime. Então nós precisamos ter essa diferença, porque a igreja, ela perdoa pecados e não criminosos. A igreja, ela fala a consciência moral das pessoas, mas ela não tem autoridade para dizer se há ou não crime. Isso é um trabalho, é uma função que cabe ao Estado de Direito. Esta função, ela acontece nos tribunais, com os juízes, com os advogados e com os promotores. São eles que são responsáveis por dizer se há ou não um crime. E uma vez que os tribunais afirmam isso, nós podemos apenas perdoar o pecador, mas não o crime. Isso para a gente ter uma ciência bem clara do que é uma coisa e do que é outra. Senão nós começamos a fazer muita confusão de opiniões sobre isso ou sobre aquilo. Quando nós ouvimos esse evangelho, nós ouvimos ali uma série de situações para as quais o evangelho tem resposta. Pedro é aquele apóstolo, aquele discípulo que disse que é capaz de ir acompanhar o Senhor até as últimas consequências. Pedro é alguém que se dizia muito forte, confiante na sua capacidade, confiante na sua força. E Pedro não consegue chegar até o final. Pedro, diante de algumas servas e de algumas pessoas que estavam ali, nega Jesus por 3 vezes. Pedro cometeu um pecado. E Pedro seria absolvido, ou foi absolvido dos seus pecados, pela misericórdia de Deus. Judas foi e entregou Jesus, ele vendeu Jesus, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Nós não precisamos nos escandalizar, porque por muito menos do que isso, também nós traímos a Deus. Por muito menos que isso, nós também vendemos a Jesus Cristo.
Cada pecado que nós fazemos, quando nós desafiamos o amor de Deus, quando nós duvidamos do amor e da graça de Deus, nós fazemos exatamente a mesma coisa que Judas fez. E Judas até se arrependeu, porque ele tentou voltar e entregar novamente essas moedas. Ele tentou devolver as moedas, mas ele não encontrou a misericórdia dos homens. Mas talvez tenha encontrado a misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer mais do que essa afirmação. Judas cometeu um pecado, e se procura a misericórdia de Deus, alcança. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei foram aqueles que usaram de iniquidade. O pecado estava tão entranhado nas suas vidas, que valia a pena qualquer coisa para conseguir aquilo que eles desejavam, mesmo que fosse levantar falso testemunho, mesmo que fosse pagar alguém para que mentisse no tribunal, qualquer coisa valia. O pecado sussurra no ouvido do ímpio, assim diz o Salmo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam tão envolvidos com o pecado, com as iniquidades, que as suas atitudes já não tinham mais um discernimento. Quando uma pessoa chega a este estado, e como nós vemos isso hoje, no meio de nós, ao nosso redor, em todos os níveis, pessoas que vão se acostumando, uma consciência adormecida pelo pecado, uma consciência marcada com o selo do pecado, que já não se importam mais com as consequências do pecado. Por isso levam uma vida dissoluta, desregrada, mentirosa, uma vida de falsidade. E a vida de falsidade é tão grande que uma pessoa chega a se declarar como inocente de todas as coisas, mesmo quando o pecado está ali apontado, presente, quando o seu crime é exposto. Uma consciência iníqua é aquela que já não vê mais a diferença entre o bem e o mal, mas ela busca a todo custo conseguir aquilo que é a sua vontade. Sacerdotes e mestres da lei estão nesta categoria, porque eles incitam o povo a dizer que querem Barrabás, que desejam Barrabás, quando diante deles está a verdade, que é Jesus Cristo, o inocente que foi crucificado, morto, que foi entregue. Aqui não foi um processo político, mas aqui foi um processo de iniquidade, onde homens iníquos entregaram à morte o justo e enganaram outras pessoas a fazerem o mesmo, abandonar Jesus, abandonar o Cristo que veio para nos salvar e dar a vida, ou pedir a vida de Barrabás. Algo que parece absurdo, mas às vezes a nossa consciência, deformada pelo pecado, sem a escuta sincera do Evangelho, vai ficando tão marcada pelo pecado, que já não faz mais diferença. E ainda que os sumos sacerdotes e toda a multidão grite que Barrabás precisa ser solto, isso não desculpa, isso não apaga os crimes que ele cometeu. Ele continua criminoso. Pode até pedir perdão e encontrar perdão no sacrifício de Cristo na cruz, mas o crime não é assim, é diferente. O pecado é aquilo que nos torna e que nos faz fazer as coisas em desacordo com a vontade de Deus. O crime é consequência do pecado, e se nós não curarmos o coração do homem
se nós não curarmos, ou se Deus não nos cura deste pecado, o crime vai estar sempre aí, e vai ser praticado hoje, amanhã, depois de amanhã. A injustiça, a corrupção, a violência, a maldade vão permanecer, porque Jesus veio para curar o pecado, e não para perdoar crimes. Na cruz, ao lado de Jesus, haviam 2 ladrões, e no outro evangelho, segundo São João, um dos ladrões, arrependido, diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece os seus crimes, mas ele pede perdão, e ele muda de vida, e a mudança de vida leva à salvação. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós continuamos na enganação, nós continuamos na mentira, e pior do que isso, nós podemos também enganar os outros, nós podemos desviar os outros, nós podemos fazer outro caminho. Se não se anuncia a verdade do Evangelho, que nos chama à conversão, o mistério do Cristo crucificado, do Cristo morto na cruz, ele se torna uma historinha, ele se torna uma coisa para a gente lembrar de vez em quando, mas ele não toca a nossa vida, ele não toca a nossa existência. Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos livrar daquele mal que nos faz agir com perversidade nas coisas. Nós somos perversos, nós temos dentro de nós este mal, nós temos dentro de nós a inveja, a luxúria, a corrupção, o engano, e sem o perdão de Cristo, nós continuamos nesta mesma situação, nós continuamos a espalhar o mal, nós continuamos a buscar desculpas, nós continuamos a querer ver as coisas de um outro jeito. A verdade é Cristo, e a verdade do Cristo, ela brilha diante de todas as realidades. Quando o padre, quando o sacerdote está sentado, ou está no confessionário, ou está ali para atender as confissões, ele é juiz e ele é médico, mas não juiz de crimes, ele é juiz de consciências. E é por isso que ele diz ao penitente, ele dá uma palavra ao penitente, uma palavra de consolo, uma palavra de julgamento daquele pecado, mas ele dá o remédio que é o perdão. O perdão é um remédio capaz de transformar a vida, mas apenas daqueles que querem de fato se reconciliar com Deus e querem tomar um rumo novo na vida. Porque se alguém não quer tomar um rumo novo na vida, não adianta se confessar, aliás, nem pode se confessar. Por quê? Porque não quer mudar de vida. É alguém obstinado pelo pecado, pelo mal. É alguém que a consciência foi pervertida. É alguém que vive na iniquidade. E esta é a realidade, ou é para esta realidade que a palavra de Deus é anunciada, a chamar a atenção, a abrir os olhos, a abrir os ouvidos, para que nós tenhamos consciência da nossa maldade. E se nós temos consciência da nossa maldade, e aí sim, nós buscamos conversão, nós buscamos reparação. Lembram do evangelho de Zaqueu? Aquele baixinho, pequenininho, que subiu no alto de uma árvore, né? Talvez ele não conseguisse subir nos coqueiros aqui hoje, né?
Mas ele subiu no alto de uma árvore para quê? Para ver Jesus. E depois, quando ele desce, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver isso. Mas isso cabe aos tribunais. A Jesus, ele pede perdão dos seus pecados. E ele encontra reconciliação na sua vida. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus e pediram misericórdia, encontraram misericórdia. Quando aquele outro aproximou e falou: Senhor, faz com que este meu irmão divida os bens dele comigo. E Jesus falou para ele: eu não cuido destas coisas, essas coisas cuidam outros. Jesus veio para perdoar o nosso pecado. Cristo morreu na cruz para perdoar o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado. Cristo deu a vida para que nós tivéssemos vida. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o fundamento do Evangelho. Não é outro. Não é outra coisa não. É isso. Este é o centro do Evangelho. Que nós escutemos esta palavra. Que nos arrependamos dos nossos pecados. Que mudemos a nossa vida. E se nós cometemos crimes que são pecados, que nós peçamos perdão a Deus dos pecados, para que na sua infinita misericórdia Ele nos perdoe e nos dê a vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.